indicando hoje para vocês novamente a vida e opiniões de Tristan Shandy. Eu já falei desse vídeo no canal brevemente, há muito tempo atrás, uns 8 meses atrás, mais ou menos, e foi num vídeo em que eu fiz mais de uma indicação. Na época eu tinha essa ideia de tentar fazer vídeos um pouco mais curtos pro TikTok, mas eu já abri mão, porque eu sei que eu gosto de falar bastante groselha, às vezes eu me perco naquilo que eu tô falando, e a pedido, na verdade, de um amigo meu que tá acompanhando o canal, falou: por que você não faz um vídeo só a respeito desse livro? Eu acho que vale a pena. E de fato, vale a pena, na verdade, fazer um vídeo para cada uma daquelas indicações, porque são todos livros muito bons, maravilhosos, que tem muita coisa pra gente falar e revisitar. E por que não começar exatamente por Tristan Shandy, que é um baita de um livro assim maravilhoso, um dos meus favoritos, com certeza. Eu vou tentar deixar bem explícito do porquê, mas eu acho que o mais interessante é que agora a gente tem edições, né? Tem uma edição nova da Pinguim, se eu não me engano, desse livro, então ficou muito mais acessível, porque na época que eu li Tristan Shandy, eu acho que não tinha tradução em português brasileiro. A minha cópia, inclusive, é português de Portugal. E é uma cópia que eu adoro, e eu ouvi dizer que a versão nacional também ficou muito boa. Então, se você tiver oportunidade, leia Tristan Shandy, porque é um baita de um livraço. E é um livro que ele é cômico, né? Ele é uma grande, assim, como posso dizer, uma grande digressão em que a gente vai ter esse narrador em primeira pessoa que tenta contar a história da vida dele, e ele não consegue. Ele se embaralha tanto, ele se perde tanto, ele de forma proposital desvia do assunto, e no final das contas ele acaba não falando muito a respeito da vida dele. Então o personagem Tristan Shandy, como um atuante da história, ele não aparece tanto assim. Ele aparece como narrador, é claro, mas da vida de Tristan Shandy a gente acaba não aprendendo tanta coisa. E é aí que mora a genialidade do Laurence Sterne, de fazer uma narrativa inteira baseada em desvios, em bifurcações, trifurcações e por aí adiante. E como eu disse, ele é largamente cômico, porém é um livro também muito inteligente, muito interessante, com umas ideias assim que, apesar de serem apresentadas de uma forma cômica, de uma forma bem, às vezes até bem pastelão, ainda assim são ideias muito bem construídas, com personagens maravilhosos. O cast, assim, o repertório de personagens de Tristan Shandy é muito gostoso de a gente acompanhar, todos eles são muito marcantes. Mesmo a voz do Tristan Shandy por si só é um personagem marcante da forma que ele conta a história, mas o pai dele, o Walter, o tio dele, o Toby, o Cabo, a viúva Wadman, ou Vodman, não sei como é que pronunciou o nome dela, até a mãe do Tristan Shandy, são todos personagens assim muito legais a gente ver. Sempre que tem uma cena com qualquer um deles, é uma cena que realmente engaja, que chama a nossa atenção. Tem o Dr. Slop, não sei se o nome Slop, o termo Slop vem do nome desse personagem, eu acho que não, mas ele é esse doutor meio desastrado, meio atarracado, meio trapalhão, que participa de uma das grandes piadas que tem aqui nessa obra. Tem o Yorick, que é baseado, né, o nome Yorick é o personagem do Hamlet, personagem entre aspas, porque o Yorick na verdade é aquele crânio que o Hamlet segura quando vai fazer aquele monólogo, um dos mais famosos da literatura. E aqui o Yorick, ele é esse pároco que tem um senso de humor meio duvidoso, pelo menos as pessoas acham que é meio duvidoso, porque tem a imagem de que a pessoa da igreja tem que ser séria, levar a vida a sério, tem sempre que estar naquela pose solene, e ele não é nada assim. Ele tem um senso de humor muito desapegado, e é, claro, um outro personagem maravilhoso daqui, tá? Como todos eles são, o jeito que eles interagem um com os outros é tão dinâmico e funciona tão bem que até hoje esse livro ele mantém o humor dele muito atual, muito relevante, ainda assim funciona. E, como eu disse, tem essa referência a Hamlet, tem referência também aqui ao Cervantes, ao Don Quixote. Vocês vão ver que aparece, não aparece de forma escondida, aparece de forma bem espontânea e funciona. E os eventos que acontecem aqui são todos assim maravilhosos. Às vezes dá até um pouco de receio de comentar esses meus episódios mais favoritos, que eu prefiro, que me marcaram mais, porque talvez enquadraria como spoiler, pela natureza de como a história é contada através dessas digressões. É até difícil manter na cabeça quando que essas histórias vão sendo reveladas pra gente. Mas toda a parte de crescimento do Tristan Shandy, em que o pai vai criando essa teoria do que precisa para que um homem tenha sucesso na vida, para garantir que o destino dele seja grandioso. E todas essas coisas acabam dando errado. O que seriam decisões do pai, ou seriam presentes da natureza, todas
no pobre Tristan Shandy aqui, elas acabam sendo negadas a ele, mesmo antes do Tristan Shandy ter a autonomia de tomar essas escolhas, o que é maravilhoso. Ele sofre uma circuncisão acidental, o pai dele fala sobre toda essa teoria a respeito de como que o nariz forma a personalidade e o destino do homem, e o Dr. Slop, na hora de retirar o pobre Tristan Shandy, dar à luz à criança, acaba deformando o nariz dele. O nome Tristan, de acordo com o pai, é o pior nome possível, mas ele é registrado com esse nome por conta de um desentendimento no cartório. Então são essas pequenas comédias de desenganos que fazem com que esse livro aqui ele tenha um charme assim maravilhoso e atemporal, na minha humilde opinião. Mas além disso, Tristan Shandy também é extremamente conhecido pelas, como posso dizer, pela experimentação com o texto e com a página e com figuras e com formas que a gente não está acostumado, até mesmo hoje, encontrar na literatura. No outro vídeo eu comentei, e aqui vale a pena comentar, se você já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai ver que vários desses capítulos vão remeter a alguns dos capítulos mais marcantes do Memórias Póstumas, aquele capítulo em que não existe palavras, que é tudo comunicado através de símbolos. Aqui isso acontece bastante, quando os personagens cantam aqui, a tipografia muda, mas é muito mais do que só realmente um malabarismo com tipografia, tá? E tem as páginas famosas em que aparecem os desenhos, a página enegrecida tem lá a sua motivação, a sua razão de existir. É um dos momentos realmente mais marcantes da história. A página branca, que é uma das minhas favoritas, porque é uma metalinguagem, na verdade, é uma metanarrativa muito interessante em que ele faz com que o leitor, de forma ativa, contribua com a imagem que o escritor está querendo passar pra gente. Que eu vou dar esse spoiler, tá? Mas vai aparecer a página branca, eu não vou dizer o que vocês vão imaginar, mas basicamente o que você imaginar lá é o que vai contar pra página seguinte. Vai fazer sentido se vocês lerem, vocês deveriam ler porque vocês merecem. Esse livro aqui é delicioso. Tem a página marmorizada, que também tem toda uma história por trás, uma história que é muito mais interessante da gente saber por fora, da logística de ter impresso esse livro, do que realmente o impacto na narrativa. E é claro que tem os desenhos, por exemplo, esse desenho aqui também é de uma passagem muito famosa, em que o Cabo Trim, agora me fugiu o nome do personagem, mas ele está conversando com o tio Toby a respeito de casamento e tal, e daí o tio Toby lá tá falando que se decidiu casar e ele vai fazer o argumento dele, o Cabo vai fazer o argumento dele não com palavras, mas com esse desenho que ele faz no ar com a bengala que ele tá levando. Então, no contexto, funciona, faz sentido, e mesmo que você fique em dúvida, essa é que é a graça do livro. E é claro, uma das partes mais famosas do livro, não sei se eu vou conseguir achar aqui de forma rápida, mas é quando ele vai descrever pra gente como que funciona a forma dele contar essa história pra gente, que não é uma história realmente dita de forma linear, e ele vai falar os percursos traçados pela narrativa. Aí, achei. Que dele vai falar como contar uma história e como que essa história está sendo contada, que não é em linha reta. E é uma mensagem, na verdade, bem potente do livro, na minha humilde opinião, que é basicamente ele dizendo que a vida não acontece em linha reta, a vida não acontece seguindo um plano, as coisas não vão sendo procedidas desse ato linear e constante e seguro, muito pelo contrário. A graça da vida, a maravilha da vida são essas bifurcações, essas digressões, realmente quando a gente foge do caminho, quando acontecem coisas inesperadas. E esse livro aqui passa essa mensagem realmente de um jeito que vai te marcar. Não tem como você não ler esse livro e pelo menos ficar instigado pela pirotecnia utilizada pelo Lawrence Stern para contar essa história. E como eu disse, é uma história que é cheia de humor e é muito elástico e muito atual. Tem uma hora que, se eu não me engano, a mãe do Tristan Shandy está ouvindo atrás da porta, e daí ele congela esse personagem e ele fala pra gente, ó, ela só vai voltar aqui na história daqui 200 páginas, depois a gente fala o que foi que aconteceu aqui. Então tem todos esses jogos, essa forma de utilizar realmente a extensão do texto para contribuir para a mensagem que a história está passando, mesmo que às vezes a gente não note, mas a gente sente. E essa que é a maravilha, assim, a parte genial do Tristan Shandy. Ele é muito lúdico, mas ele também é muito inteligente, muito bem composto, muito bem montado. E é impressionante que até hoje ele funcione de forma tão efetiva. Então, mais uma vez, estou indicando Tristan Shandy, é um livro que de fato ele tem uma certa eletricidade nessas páginas.
Inclusive, comentando com esse meu amigo, eu achei muito curioso que meu livro favorito do século XVIII é um livro cômico, Tristan Shandy. Meu livro favorito do século XVII é outro livro também cômico, que é o Don Quixote, que inclusive é um dos meus favoritos da vida. E meu livro favorito do século XVI também é um livro cômico, que é o Gargantua e Pantagruel, do Rabelais, que eu já fiz um vídeo falando só desse livro aqui. E considerando novelas, tá? Considerando romances, não incluindo aqui poesia, épica, nem nada do tipo, porque daí, é claro, talvez mude um pouquinho. Daí provavelmente Orlando Furioso entraria no lugar do Gargantua e Pantagruel, mas isso aí estou divagando, estou tendo devaneios que, afinal de contas, é o que esse livro ensina, que é o que vale a pena ter na vida. Então, fica a dica para vocês, Tristan Shandy, uma leitura incrível, incrível, eu diria quase impecável. São poucos momentos que eu realmente considero como sendo maçantes ou supérfluos. Dá a impressão que o autor, ele de fato se divertiu demais escrevendo esse livro, e se divertiu de um jeito que, o mais importante de tudo, se divertiu de um jeito que traz diversão para aquele que está lendo a obra, não só para aquele que está criando. Então, dica de hoje, Tristan Shandy, Laurence Sterne, livraço.